Olá, traders! Vini Lang aqui para a atualização do Bitcoin, né? E quem diria está subindo, né? Como a gente imaginava. Mas recebi muitas mensagens dizendo: Meu Deus, all time high, quem diria? Né? Então resolvi gravar esse vídeo aqui também, novamente. O cenário desde a manhã não mudou, desde que a gente rompeu aqui, tá? Com exceção que a gente deu uma subidinha a mais e tá aqui na região alvo que eu comentei que seria o próximo alvo por Fibo, né? Então, eu queria comentar também até onde que, do ponto de vista de Elliott, o preço pode chegar, tá? E quando que a gente vai identificar um topo, tá? Então, lembrar também um pouco do longo prazo para vocês. Beleza? Então já se inscreve no canal. Qual que é a ideia? A ideia, então, considerando o longo prazo, tá? A gente estaria dentro aqui de uma quinta onda, da quinta onda, talvez da quinta onda também, tá? Então, numa das possibilidades, tá? Que seria basicamente duas possibilidades que eu vejo. Uma mais bullish, menos provável, isso aqui poderia ser um 2. A gente estaria na 3. Ou isso aqui é basicamente um 2. E essa aqui é 3. Tá? Então a gente já estaria, digamos, na onda 5 da 5 da 3. Tá? Que seria essa possibilidade rosa aqui, tá? Que é a que eu venho colocando como mais provável desde que a gente formou esse fundo aqui, tá? O que muda? Na prática, nada, tá? Os dois tendem a subir, muda a questão da até onde a gente vai subir, tá? Então, por exemplo, se a gente subir direto daqui para os 100 mil, eu teoricamente ainda não seria invalidada essa que eu estou contando com mais provável, porque do ponto de vista de Elliott o preço pode estender infinitamente, tá? A gente não tem, tipo, não tem como passar daqui, sempre pode estender até onde você imaginar, até 1 milhão, 10 bilhões de dólares, tá? Mas com relação à probabilidade muda, tá? Então seria, digamos, só uma maneira diferente de colocar, mas mais plausível, digamos assim, tá? Então, quando que a gente sabe que, e como quem acompanha o canal, vocês sabem que a estratégia que eu utilizo, como a gente sabe quando a gente forma um topo? A gente forma um topo quando a gente perde o fundo, quando a gente perde regiões de suporte significativas. Então aqui, por isso que tem essas duas flechas, tá? Uma aqui, que seria um ponto relevante, e a outra aqui. Então, aqui, o Bitcoin perdendo 64, aí sim eu vou dizer topo, tá? Por bater pontos de FIBO relevantes, né? Inclusive teve aqui rejeições no curto prazo, ou porque subiu demais e liquidou, agora é topo. Não, é topo quando a gente perde fundo, tá? Então no momento vai ser topo quando? Quando a gente perder minimamente os 63.900 e precisamente aqui os 60. Tá perdendo 60, um topo mais significativo provavelmente foi formado. E aí a Fibo que eu tô visualizando é essa aqui. E basicamente, como não formou topo ainda, a gente vai atualizando, tá? Se formar o topo nos 97, suporte vai ser aqui. No momento, o topo tá em 69. Então, se o preço, por exemplo, perder a região aqui dos 60, a gente vem e vê essa região como suporte, tá? Então, a gente precisa ver um topo sendo formado tanto para stopar, realizar, no caso, né, stop gain, quanto para ter regiões de FIBO para a gente recomprar, né, depois de ter tomado o stop. Então vamos lá, já que o preço está subindo, e eu comentei para vocês que quando romper esse 68, 69 eu ia colocar outros pontos de FIBO, tem duas formas de contabilizar, tá? Pelo menos duas. Tá? Uma seria utilizando essa extensão aqui. Então a gente olharia nesse 1, 2 para essa estendida aqui a região 70 mil,
73, 77 e assim por diante. Então, vou deixar marcado no gráfico. Outra forma seria utilizando essa microestrutura. Então, pensando que, se a gente considerar essa correção aqui, a gente corrigiu próximo ao 0,23, tá? Não chegamos a corrigir no 0,38, tem a maior possibilidade desse movimento que aqui a gente está fazendo ser uma diagonal, tá? Então, finalizando numa diagonal aqui o Bitcoin. Se isso for uma diagonal, a gente também vai ter 5 ondas, tá? Mas seriam 5 ondas numa diagonal. Então, seria aqui, como se fosse aqui, seria aqui um 2, tá? E aqui seria um ABC, tá? O que muda se a gente fosse estabelecer alvos de Fibo por isso, tá? A gente teria essa extensão aqui, então meio que tem confluência aqui no 786 e teria relevância aqui também no 2.38, 2.61, tá? Seria outra forma de medir. Eu não vou deixar, não vou colocar ainda. Por quê? Porque dentro disso aqui, se isso aqui for um B e um C, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Deixa eu colocar de outra cor, porque agora ficou um pouco mais confuso, tá? Então eu prefiro medir pelo 1, 2 do que pelo AB, do que por esse 1, 2 aqui, já que esse 1, 2 aqui foi num triângulo, tá? Então, imaginando isso, teria mais ou menos essa região alvo também, 70 mil. Então 70 mil é uma região para ficar atento, assim como esse 68, que por diversas maneiras pode ter formado um topinho aqui o Bitcoin, tá? Do ponto de vista de Elliott. Se o Bitcoin formou um topo aqui e é o topo do que seria a onda 3 do diagonal, tá? A gente teria aqui desse Fibo para cá, região de suporte aqui, tá? Então, não muda muito a região de suporte, na verdade, tá? É entre 67 mil e os 65. Se a gente abrir a possibilidade, né, já que uma diagonal é um pouco mais aberta, o 61, a gente ainda tem um ponto de invalidação, digamos, invalidação confirmada da alta região do 64. Tá? Então não mudou muito a análise, como eu disse antes, que não mudou, a questão do stop. Tá? A gente tem 2 stops possíveis, na minha visão, uma na região dos 64.300 e outra na região dos 60 mil, tá? E os suportes também não mudou muito, suporte de longo prazo, caso a gente perca essa região, tá? Que seria basicamente a região aqui a partir dos 54 mil. Então não teve muita mudança, embora a gente teve essa altinha a mais, tá? Mas fica aí, digamos, caso alguém queira comprar agora, né, e se aproxime desse ponto de invalidação aqui, consiga comprar com stop curto. Essa região aqui é onde está meu stop no momento no Bitcoin, tá? A região abaixo de 64 mil. Como eu comentei no início, pela manhã, 68 um ponto relevante. Imaginando o preço consolidando nessa região aqui, imaginando essa 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa contagem, faltaria mais um 4, 5, no mínimo, para finalizar, mesmo com tudo isso aqui. A gente teve, em outros momentos, em que a gente teve o Bitcoin na onda 4 com onda 5, momentos muito bons para as altcoins, tá? Então, o Bitcoin, hoje é segunda, recém, ao longo amanhã, quarta, quinta, consolidando nessa região aqui, em tendência de alta, provavelmente vai ser ótimo para operar as altcoins, tá? Então, Bitcoin não mudou muito, altcoins a gente fica atento aí a próximas altcoins boas aí para pensar em operar, tá? Então formamos talvez um topinho aqui no 68, como esperado, suporte de curto prazo 67 a 65 principalmente, e próximo alvo, caso a gente rompa, região aqui dos 70.200, tá? Entre 70.200 e 71, baseado em extensão de Fibo, já que
olhando para a esquerda, só o all-time high mesmo, né? 69 aqui, tá? Mas o all-time high, incrivelmente, aqui não tem confluência com FIBO, então vamos acreditar aqui nesse mais um 4,5 e, sinceramente, o 4,5 aqui, se não for próximo do ponto de invalidação, não é um setup muito bom, tá? Então não acreditem que o preço vá fazer isso só porque é a maior probabilidade. E, sei lá, deixem a ordem aqui e não deixem stop. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas saibam que o esperado é, assim como era romper esse triângulo, fazer mais um padrão 4 e 5 aqui para talvez então sim finalizar essa onda 5 aqui, para daí vir a correção. Ou se não, se estourar aqui lá nos 90, aí provavelmente muda aqui o cenário e eu vou ter que contabilizar isso aqui em vez de ser a onda 4, no caso desse grau aqui, a uma onda 2. E aí vai mudar todos os alvos e suportes, mas adiantando para você seria algo mais bullish. Tá? A gente veria o Bitcoin aí $100 mil. Tá? Seria aí a região alvo parcial mínimo para caso isso seja verdade. Tá? Região aqui dos 90 mil a 100 mil. Vou acreditar nisso mediante confirmações, como eu sempre digo, suporte mais relevante e resistência mais irrelevante e as mais próximas do preço. Então, suporte mais irrelevante 64 mil, resistência mais irrelevante ainda 68 mil, passando 68 mil, 70 mil, passando 70 mil e assim por diante, beleza? Falando do sentimento, a galera segue tentando adivinhar topo, tá? Então, segue tentando adivinhar topo e sendo liquidado e estopado. Tentando adivinhar topo, sendo liquidado, sendo estopado. Quando essa galera desistir de tentar adivinhar topo e resolver longar, provavelmente vai ser o topo e a gente vai perder fundo. Tá? Então, digo e repito. Qual a melhor forma de adivinhar o topo? Aguardar o mercado fazer topo. Estopando em regiões em que a estrutura muda e o topo é formado. 100% você vai acertar o topo se você fizer isso. Porque afinal, você não vai adivinhar, você vai esperar o topo ser formado. Então, é isso. Até amanhã e bons trades a todos.